Ô, é o seguinte, eu baixei o jogo e eu baixei esse Knovia aqui, que é pra um programa de análise de vídeo esportivo, tá ligado? Aí ele tem umas opçõezinhas aqui, tipo, desenhar linha, tá ligado? E fazer outras marcações durante o jogo, e aí eu vou tentar usar ele pra mostrar algumas coisas a mais durante a partida. Se der certo. Só se pata, tipo, esse vídeo aqui não tem áudio, tá ligado? Eu não sei ainda como é que eu faço pra mostrar o áudio. Mas eu vou tentar fazer, tipo, algumas marcações. Tipo assim, aqui eu vou tentar usar o lápis o tempo inteiro pra mostrar o que tá acontecendo. Tipo, aqui dá pra gente ver que o Vieira, tu mandou ele correr, tá ligado? Usando o L1. E o Vieira, teoricamente, é o volante que tu tem que deixar ele parado, tá ligado? Tipo, sempre na frente dos zagueiros, exatamente atrás. Manja? Ó, daí no momento que ele sobe, tipo, meio que deixa esse espaço aqui livre, ó. Inteiro pro atacante. Se esse cara, tipo, tu passou no chão, tá ligado? Aí esse lateral aqui ele roubou a bola, ele podia simplesmente largar aqui no ponto esquerdo dele e aí ele ia avançar. Esse aqui o passe foi ótimo, tá ligado? Por cima. Aqui tu fez o primeiro ataque, tipo, tentando cortar a bola, tá ligado? E dá pra ver depois, durante o jogo, que o cara ele vai sempre fechar quando tu tentar cortar ela. Até que, tipo, a marcação foi ótima, tá ligado? Aí, meu, existe um problema nessa formação, que é um problema que eu acho, que é tipo assim, ó, tu tem esses dois jogadores aqui, que são os teus dois volantes, eles teoricamente eles vão estar sempre atrás, tá ligado? Eles vão estar sempre fazendo, tipo, uma linha meio que independente do que tu fizer. E teoricamente a gente costuma usar os dois como contenção, tá ligado? Então, tipo, vai ter um parado aqui e vai ter o outro parado aqui. E eles vão estar em linha, tá ligado? Nesse caso aqui, como tu tá usando esse cara aqui como armador, ele tende a subir um pouquinho mais e ele vai procurar a jogada tipo próximo ao armador. Então vai meio que criar uma linha entre os dois, tá ligado? Enquanto que o Vieira ele vai sobrar. E aí depois, se esse Caicedo aqui ele avança muito, provavelmente vai ser muito mais difícil pra tu marcar no contra-ataque, tá ligado? Mas tipo, por enquanto o jogo tá tranquilo, então acho que dá pra gente manter. E o cara errou no bot, vamos aproveitar. Aí aqui, mano, tipo, o que eu mais notei de problema, tá ligado? Apesar de tu tá marcando bem quando tu tá num contra um, é tu tá avançando jogadores que não precisa, tá ligado? Tipo, de novo, volante, tanto esse quanto esse aqui, tem que deixar os dois sempre parados, tá ligado? Tu vai usar eles pra marcar quando a bola tiver passado deles. Então, tipo, nesse caso aqui a bola passou, mas se tu não tivesse subido com o Vieira estaria aqui, ele já estaria aqui pra marcar nessa posição. E aí tu poderia fechar tipo com esse jogador e mais o Vieira, enquanto que aqui ele tem com espaço livre. É um tipo um errinho simples, tá ligado? Mas que às vezes a gente costuma tomar gol no contra-ataque por causa disso. E é meio difícil de formar um padrão, tá ligado? Tu conseguir controlar isso o tempo inteiro. Ó, tipo, ele sobrou o passe exatamente no meio, tá ligado? E aí depois acaba acontecendo uma série de consequências porque faltou ali no inicinho, tá ligado? Isso aqui foi pênalti, né? Loucura. Aí aqui, tipo, lembra que eu falei do Vieira, né? Como ele tá como volante, tu botou ele pra marcar, ele vai estar sempre próximo dos zagueiros, ó. Tipo, dá pra ver que ele tá sempre junto dos outros zagueiros, tá? Enquanto que o Caicedo aqui, como tu botou ele pra ele armar, ele vai tender a subir mais. Tipo, dá pra ver que ele se aproxima sempre do armador, ó. Porque ele tá como um armador recuado, então ele vai, tipo, tentar juntar esses dois jogadores o tempo inteiro, tá ligado? Aí, aqui foi a segunda vez que tu cortou a bola pra dentro, tá ligado? Aqui avançou lateral, manja. Dá pra perceber mais fácil de fora, né? E nessas jogadas, meu, tipo, vou voltar um pouquinho aqui. Nesse momento daqui, eu tô costumando puxar, chamar o goleiro pra cá, tá ligado? Que, tipo,
tipo, manda o goleiro subir pra essa direção aqui, só dar um triângulo. Porque teu zagueiro, ele é muito rápido, tá ligado? O Stan aqui, principalmente. E se esse jogador aqui, o atacante do cara, ele não tem uma cavadinha, ele vai dar um L1 quadrado, por exemplo, ele vai dar muito fraquinho, tá ligado? E aí dá tempo de tu só correr com o Stan por trás do goleiro e roubar a bola, tipo, na linha do gol. Nesse caso, assim, se tu puxa o goleiro um pouquinho pro lado e o cara for bom, ele tende a ver onde é que tá, tipo, que abriu espaço. E ele vai costumar fazer o gol, né? Tá atacando, a ideia foi boa, mas, tipo, o cara marcou bem ali. Ele vai atacar muito bem, tipo, fez um 2 perfeitinho, abriu um ótimo espaço. Agora, nesse momento do jogo, eu vi que tu vai controlar um pouquinho mais, tá ligado? Só que esse cara, ele parecia estar meio perdido em como atacar. Tipo, ele pegava os pontas e ele corria pouco. Ele tava sempre forçando no Ronaldo e tentando ganhar na corrida, tá ligado? Só que aí, nesses casos aqui, ó, tipo, tu não avançou com os dois volantes e tu não avançou com os dois zagueiros, tu vai fazer tipo uma linha de quatro entre o atacante, tá ligado? E ele não vai ter pra onde correr. Se ele tentar correr para essa direção aqui, se ele a não ser que deu o bote, né? Mas se ele tentar correr pra essa direção aqui, tu vai fechar com os dois zagueiros. Se ele tentar voltar, tu vai fechar com os dois volantes. Se ele tentar, tipo, subir, tu vai ter o volante e o zagueiro pra fechar ele. E aí ele fica meio perdido. E pra mim é o maior problema dessa formação. Tipo, o atacante ele fica muito isolado do time. Aqui ele vai conseguir passar pro tipo que tu deu dois botes ali, né? Mas fechou muito bem o ângulo com o goleiro. Ó, de novo, tipo, o Verratti que eu falei, tá ligado? Quando tu passar com o Verratti, se tu não usar o L1, ele tende a voltar, ó. Eu vou andar um pouquinho, vai ver que ele vai continuar voltando, ó. E aí, tipo, de novo, a linha dos dois volantes, tá? Nesse caso, como a jogada ela tá acontecendo aqui pelo nosso lado direito, tipo, por essa região aqui do jogo, tá ligado? O Caicedo, ele não vai subir. Ele só vai subir se a jogada estiver por esse lado daqui do jogo, ó. Porque ele tá na posição esquerda de volante, né? Ó, tu vai notar que conforme a jogada ela tá descendo, o Caicedo ele vai subir mais, tá? E ele vai de novo se aproximar do armador, ó. Ó, daí tipo assim, no momento que vou voltar um pouquinho, no momento que o armador ele toca na bola, que o Kaká é o Hazard, né? Quando o Hazard ele tocar na bola, tu vai ver que o Caicedo vai sair correndo. Ó, a bola chegou no Kaká, o Caicedo vai correr, tá? Isso aqui é porque ele tá como um armador recuado. Então, tipo, o teu armador, tá? No momento que ele começa a construir a jogada, esse cara aqui, por estar como um armador recuado, ele vai subir em linha reta, tá? Então, tipo, ele vai pro ataque. Se ele tiver como contenção, ele vai ficar, tipo, parado aqui, tá? Ó, e mesmo isso aqui, se tu usar o L1 ou não, tá? Se tu usar o L1, ele vai correr mais ainda. Ele vai chegar, tipo, aqui, mais ou menos aqui assim. Porque vai ser esse tanto aqui de espaço que ele vai ter corrido, tá ligado? Que é mais ou menos a linha aqui do VRA até aqui onde é que ele tá, tipo, na linha do armador, tá ligado? É mais ou menos nesse padrão. E depois vai ser mais o tempo de L1 que tu vai ter dado. Então ele vai fazer mais ou menos isso aqui, ó. Agora te chamou no L1. Deu pra ver ele pelo braço dele, tá ligado? Ótima jogada, chute rasteiro, muito roubado. Muito roubado. Aí tu fechou muito bem o espaço ali com o lateral. Nesse caso aqui, o VRA tá subindo porque tu deu um L1X pro teu armador, tá? E aí ele vai subir, mas como ele tá com o posicionamento para ficar, ele não vai subir muito. Ele não vai chegar nem perto aqui do teu ponto aqui, tá ligado? Ele vai parar no meio do caminho. Tipo, no máximo aqui assim, ó. Ótima jogada. Acho que dava pra ter chutado antes, mas tipo, deu certo, tá ligado?
Fechou bem com o stun, tipo, de novo subiu com o lateral, tá ligado? Mas fechou bem com o stun. De novo, tipo, subiu muito com o lateral, tá ligado? Agora, esses atacantes aqui, ele vai estar 100% livre, né? Justamente porque subiu com o lateral. Ainda conseguiu passar com o Ronaldo. E bom, nessa hora não tem muito o que fazer, né? É só chorar. Ó, nesse caso aqui. Deixa eu voltar aqui. Nesse caso aqui, ó, quando tu tá construindo a jogada, tá? Tipo, tu tem duas opções. Que é mandar o Caicedo aqui, que é o teu segundo volante aqui, né? Que tá do lado do Vieira. Ele te ajudar a atacar, tá ligado? E aí tu dá um L1 pra ele, ou tu passa pro armador, que quando o armador pegar a bola, o Caicedo vai subir, né? Ou se não, tu pode tentar construir as jogadas pelos pontos, tá ligado? Se tu tá querendo jogar de uma forma um pouquinho mais defensiva. Porque se tu botar a bola aqui na Hansen, os teus dois volantes, eles vão ficar parados aqui na linha. Tá? Aí tu vai ter que construir a jogada entre três, entre quatro, né? Que tu vai ter a Hansen aqui como o primeiro jogador. Tu vai ter o teu centroavante, que ele vai estar aqui assim. Nesse caso ele tá parado no meio de campo porque ele começou a jogada, né? Tu vai ter o teu armador, que ele vai estar aqui. E tu vai ter o quarto jogador ali, que é o teu outro ponta, tá? Isso aqui é muito por causa da tua formação. Mas eu acho que nesses casos tem que mais se adaptar com a formação do que continuar jogando, né? Ó, aí tu mandou o Caicedo correr, subiu, ok. É uma possibilidade de jogada, eu só acho que tipo deixou a tua volância meio que despreparada, né? Na hora do contra-ataque. Nesse caso, tipo, tu subiu com o Verratti, vai notar que vai faltar gente pra marcar aqui. E aí tu acabou dando um jeito para o ataque, né? Não tem muito o que falar. Eu achei loucura o que tu fez agora nas trocas, mano. Tipo, tu tá com a Hansen aqui no time, aí tu vai tirar a Hansen, que ela é uma ponta direita, e tu vai botar um outro ponta direita. Por mim, tu podia só ter pegado o Hazard ou o Kaká, e aí quem tu preferisse, botava pra zaga. Porque, tipo assim, tu já tem a tua ponta direita, tá ligado? Imagina que tu deve ter ficado nervoso ali, por ter ficado puto, sei lá. E aí, vai ter o maior problema no resto do teu jogo, tá? O teu Kaká aqui, mano, ele não é meia, tá? Ele é atacante e ponta direita. Ele vai passar o resto da partida perdido na posição dele, porque ele não tem a posição de meia. Ele é só atacante ponta direita. A gente tomou bola nada a ver, né? Tamo junto. É tipo, agora deu uma forçada, mas foda-se, né? Foi um erro, tamo junto. O Caicedo parece ser muito bom marcando. O teu Kaká ele subiu agora porque tu mandou ele correr, tá? Mas eu quero que tu note. Agora, tipo, de novo nesse caso, né? Mas tu vai notar que ele, por não ter posição de meia, ele vai estar sempre parado na posição de armador. Então, se teu time avançar, ele vai estar parado aqui. Se teu time estiver marcando, ele vai estar parado aqui. E aí ele não vai marcar, a não ser que tu chame ele pra marcar, ele não vai atacar, a não ser que tu mande ele correr. Ó, tipo, ele tá aqui. Nesse caso, se tu não der um L1, ó, presta atenção que ele vai estar, tipo, parado sempre aqui. Ele vai acompanhar o time se o time estiver subindo. Mas ele vai estar sempre parado nessa posição aqui. Ele não vai criar uma jogada, ele não vai se aproximar pra receber a bola. E é a grande diferença desse FIFA foi a questão das posições, né? Ele tomou a bola nas costas, tamo junto. Agora não tem mais muito o que fazer, né? Eu de novo eu tentaria correr com o goleiro ali pra tentar fechar o espaço dele. Os goleiros estão fechando bem esse momento. Ele viajou, né? Mas tamo junto. Fechou muito bem o espaço aqui. Foi basicamente todas as jogadas o cara conseguiu desse jeito, né? Tu fechou muito bem agora.
Nesse caso aqui, tu joga muito bem que tá, tipo, marcando pra trás, tá ligado? Que é o ideal, é tu marcar sempre pra trás. Mandou o Kaká correr, subiu, ótima jogada. Aí é muito triste, né, o manual. Tá, agora, olha só, tipo, de novo, tá? Tem a linha dos dois volantes, tá? Eles estão aqui, e o teu Kaká ele tá perdido aqui, tá ligado? Tipo assim, ele não vai voltar pra marcar, ele não vai te ajudar, justamente porque ele tá sem posição, tá ligado? Porque ele tá sem o armador plus plus lá, tá ligado? Então ele vai estar sempre, tipo, meio que perdido. Se tu usar o R1 pra fazer ele marcar, ele vai se aproximar do cara que tá com a bola, mas ele vai estar sempre aqui perdido. E eu acho que nesse caso, se tu tivesse, tipo, deixado o Hazard, ele estaria cobrindo uma área muito melhor aqui. Aí, tipo, quero tirar a Hansen, por exemplo. Eu deixaria o Kaká na ponta, que o Kaká faz bem a ponta, e deixaria o Hazard aqui no meio, que ele vai estar jogando direito aqui, tá ligado? E o cara errou no ataque, né? Tamo junto. Nesse caso agora, por causa da formação, tipo, tu tá com um baita de um espaço aqui, né? Eu imagino que seja. Devia estar muito difícil de tu construir jogada, de tu atacar e não tava encontrando também durante a partida. Baita jogada. Tipo, de novo, o Kaká subiu porque tu mandou ele correr, né? Agora, tipo, marca pra trás, perfeito. Isso trancou o espaço de corrida do cara. Tá atacando. Hum. Acho que podia ter segurado um pouquinho mais. Mas é muita opção ali, né? Mas foi, tipo, tu conseguiu controlar muito bem a partida ali pra quem tava com a menos, né? Acelerar aqui o intervalo. Acho que não tinha muito o que tu fazer agora, tá ligado? Ó, nesses casos aqui, eu começar a falar agora sobre um pouquinho mais sobre a questão do ataque, tá ligado? Apesar de estar com a menos, eu falei bastante sobre a defesa no primeiro momento, né? Tem que começar a entender, tipo, como é que é a formação do cara, tá ligado? Então, eu vou avançar um pouquinho aqui, vou deixar ele recuperar a bola só pra mostrar o posicionamento dos jogadores dele. Aqui, tá? Ele mandou o lateral dele aqui correr, tá? Então, tipo, ele tá avançando, mas, tipo, vamos esquecer essa parte, tá? Dá pra ver que ele tá jogando numa linha de 4, né? Que ele tá, tipo, os quatro estariam aqui. O lateral dele deveria estar aqui embaixo, na verdade. Ele tá com os dois volantes, que é o Gullit. Eu não sei quem é o outro volante aqui, tá? E aí ele ainda tem um marcador aqui, o armador aqui, né? E a linha de três lá na frente. Tá, então, tipo, ele tá com a mesma formação que a tua, tá? Qual é o grande problema dessa formação? Esse cara aqui de cima, o ponta, ele tá muito distante do lateral, tá? Então tu sempre vai ter esse espaço aqui pra construir a jogada. Tipo, ele tá atacando, esse lateral no máximo, ele vai avançar um pouco. Tá ligado? Tipo, ele vai no máximo vir pra cá. Mas ele não vai chegar a encostar nesse atacante aqui, tá ligado? E aí, se ele não tá usando a opção de defesa aqui no lateral, esse lateral ele vai subir e ele vai demorar pra voltar, tá ligado? E aí nesse momento tu vai ter esse espaço aqui livre, né? Esse espaço daqui livre. Tá? Então são tipo as tuas duas principais formas de atacar. Se Vou avançar um pouquinho, que eu vou mostrar mais uma vez. Ó, o lateral dele veio pra baixo agora, né? Ele vai forçar, passou reto, ali foi triste, né? Mas dava pra ter fechado, eu acho. Ó, aí tu vai avançar e aí, meu, tu cortou a bola, tá ligado? E aí foi tipo o que eu falei, ele, literalmente todos os teus ataques na partida, ou tu construiu eles pelo centro, ou tu chegou mais ou menos aqui nessa região e tu cortou a bola pra dentro. E o cara, em todas as bolas, ele parou com o zagueiro. Acho que devia ter, tipo, tentou uma, duas, três vezes ali, deu errado. Pega uma e avança, tá ligado? Tipo, leva pro fundo, tenta fazer qualquer coisa. Tipo, enrola a bola no fundo. Só pra que. O maior motivo não é nem tu tentar construir uma jogada pelo fundo, tá ligado? É pra tirar a noção do zagueiro de que ele pode sempre ficar cortando essa bola aqui no meio do caminho. Tá ligado? Porque daí na próxima vez que tu for atacar, ele vai ter que pensar duas vezes se ele vai recuar o lateral dele ou se ele vai avançar o lateral dele.
Veja, ele tá forçando, tipo, todas as bolas nesse Ronaldo aí. Tipo, pro Ronaldo tentar ganhar na corrida, o Ronaldo é muito forte atacando, né? Então ele costuma ganhar dos zagueiros. Ó, ele tá pisando bastante com o Ginola, mas tipo, se a gente parar para analisar bem a posição do Ginola dentro da partida, ela deveria ser mais ou menos na mesma posição que esse cara aqui, ó. Se ele não tá construindo com o Ginola, se ele tá construindo com qualquer outro jogador, então o Ginola estaria aqui, ó. E aí, de novo, o teu contra-ataque devia estar sendo aqui pelas pontas, ó. Ia ter todo esse espaço livre aqui, tá ligado? Dá pra gente notar esse espaço livre aqui por cima. Tá construindo? Foi bom, enrolou. E agora, tipo, ó, de novo tu puxou pro meio, tá ligado? Eu ia tentar levar, tá ligado? Uma bola ou outra. Não que seja mais eficiente, mas eu ia tentar levar uma bola ou outra pro fundo. Tem que cuidar pra não avançar o lateral. Porque depois seria muito fácil largar a bola no fundo. Ó, tipo, tu avançou com o lateral, daí vai sobrar aqui pro Ginola, né? E agora, tipo, o resto da partida vai acontecer basicamente a mesma coisa do que aconteceu no nesse tempo ali que a gente tá conversando. Tu vai ter espaço pra atacar por baixo, mas tu tá usando pouco. E é uma coisa que dá pra notar, tipo, durante a partida, eu acho. E tu vai faltar um pouquinho de ataque porque teu o atacante aqui do centro não. Tu teve que tirar ele, né? Ó, daí, tipo, de novo tu avançou lateral, tá ligado? O maior problema pra mim na defesa é que tu tá pegando os laterais aqui avançando tentar dar um bote, roubar a bola rápido, tá ligado? E o volante é a mesma coisa, tipo, volta e meia sobra um volante. Tem que tentar, tipo, marca com os caras pra trás, tá ligado? Marca com os laterais e os zagueiros pra trás, se tu precisar pegar algum deles, né? E o volante, tu espera o cara passar o volante, tá ligado? Tipo assim, ó, a bola chegou aqui no Ronaldo, tu pega o volante e marca pra trás. Tá ligado? Mas, tipo assim, se tu avançar, vai ser muito fácil do cara botar a bola nas costas do volante ou dos laterais, etc, né? Ó, daí, tipo assim, aqui tu avançou com o Caicedo, né? E aí vai sobrar todo esse espaço aqui livre pro cara. Aí o cara, ele provavelmente vai fazer a mesma jogada das outras vezes, né? Que ele vai pegar o Ginola, ele vai tentar passar pro Kaká, ou ele vai tentar correr reto aqui, tá ligado? Tipo, ele tá bem previsível na forma de ataque dele. Mas se ele quisesse construir um pouquinho mais, ele podia facilmente tocar nesse jogador aqui, que é o armador dele. Eu acho que é o Griezmann, eu não lembro. Aí, tipo, o cara tá pedindo a bola aqui no meio de campo, tá ligado? E aí, naquele caso, dava pra fazer, tipo, uma trivela por fora, uma chapada, etc. Dava pra construir passando, né? Mas o cara sempre levou pro fundo, ó. Ele não consegue construir a jogada pelo meio. Ele vai pegar a bola, ele vai voltar, ele não vai tocar no meio, ele vai sempre pro fundo, ó. E agora fechou muito bem ele com o zagueiro lateral, né? Agora, tipo, bom, dá pra notar que também sem opção de ataque, né? Não tem mais muito o que fazer agora na questão do ataque. Nesse caso, assim, jogando com a menos, eu gosto de ficar enrolando a bola com os pontos, tá ligado? Como tu tá ganhando, tipo, tá empatando, tá ligado? Tu não tá perdendo, dá pra deixar do jeito que tá e tentar botar um contra-ataque. Mas se não, bota o direita e bota o time pra atacar e fazer esses pontos pra correr a full, né? Muito bem jogado ali com o Kaká. Ó, de novo, tipo, tu subiu pra caralho com o Caicedo, né? Se é uma opção que, tipo, tu tá precisando construir com ele, beleza, tá ligado? Mas o problema é no contra-ataque, né? Eu imagino que ele deve cansar durante a partida. E essa parte foi triste demais, né? O Foden ter tomado amarelo e o outro zagueiro ter tomado vermelho é loucura. Ele jogadinha, tenta fazer jogadinha bugada, né? Vovô Master, tamo junto. Marcou muito bem aquele atacante lá embaixo. Ele de novo continua, tipo, tentando a mesma jogada, que é dar um triângulo em profundidade, tanto pros pontos quanto pro Ronaldo, né? Então dava pra começar. Tipo, agora deu pra notar que tu começou a entender ali o jeito que ele tava atacando, tu vai começar a marcar melhor, tá ligado? Só, tipo, de novo, aqui, mano.
Ó, tu vai perder a bola, tu vai pegar o Henry para tu marcar o Vieira pra tu marcar, e aí tu vai chamar o R1, e eu acho que tu não viu que tipo tu chamou o Caicedo aqui, ó. Tá ligado? Esse Kaká ele tá com opção, mas eu acho que ele não tava selecionado, eu acho que tava selecionado só o Caicedo. E aí, tipo, os teus dois volantes, eles vão subir pra marcar aqui embaixo, ó. Ó, e aí, tipo, sobrou todo esse espaço. Eu acho que o Kaká não tá marcado porque ele tá aqui em cima. Tipo, ele não aproximou, né? E aí, se o cara ele não tentasse sempre a mesma jogada que ele vai, tipo, tentar empurrar aqui pro fundo, né? Ele pisasse na bola e ele largasse aqui em algum dos dois jogadores, que é tipo o centroavante dele e o armador, né? Ele podia ter conseguido uma jogada bem melhor, e aí ia estar muito mais difícil pra atacar. Dá pra ver que ele, tipo, ele tentou forçar porque esse jogador que foi pra lá na puta que pariu, né? E agora eu não entendi mais nada, pra falar a verdade. Dá pra ver que agora, tipo, no final do jogo tu usou menos o L1 com os volantes, tá ligado? Tamo junto. Último chute. Eu acho que esse chute não tá entrando, tá ligado? Se ele estiver entrando, perdão. Mas eu acho que ele não tá entrando chutar, tipo, no mesmo lado do atacante, tá ligado? No chutar ele cruzado. Colocado, no caso, né? Acho que nessa hora tu devia ter, tipo, terminado as trocas, tá ligado? Só pra dar um gás pro time. Teu Kaká tá morto, tá ligado? Aí, tipo, de novo, o Kaká tá perdido. Tá vendo que ele não marca aqui? Ele fica sempre parado no meio de campo. É só porque ele não tem o meio ali nas posições dele. É só o cara chega tipo 85, o cara começa a ficar nervoso, daí acho que é culpa da EA de tá errando os passes, nada a ver que tu tá dando, né? Marcou muito bem o speed boost dele. Mandou o Caicedo correr de novo. Caicedo, o maior atacante desse time. Agora ele. Aparentemente ele colocou ataque, tá ligado? O direita e direita. Mas eu não tenho certeza porque o Camavinga tá muito recuado, tá ligado? Tipo, teoricamente o time inteiro dele deveria ter subido mais rápido se ele tivesse com o ataque ligado. Talvez ele só deve ter botado o 95 lá pra pressão de defesa ou combatividade. E talvez no meio do jogo ele tava jogando com um equilibrado, alguma coisa assim. Mas agora, tipo, o Ronaldo dele tá muito cansado, dá pra gente notar, e aí os teus zagueiros que estão com bastante fôlego, eles vão começar a ganhar no corpo dele, tá ligado? Mesmo que ele tente levar em profundidade. E tamo junto, foi um ótimo jogo, pra falar a verdade, tá? Eu acho que eu acho que dava pra tu ter matado a partida antes. E eu acho que, tipo, o que mais faltou foi. Deixa eu pegar aqui qual é o minuto certo. Acho que é aqui assim. Acho que foi nesse primeiro ataque depois do gol que tu tomou. Que é tipo, tu tá tentando atacar sempre pelo meio, tá ligado? É que fez o gol, tamo junto. Não lembro mais agora onde é que tá o lance. Mas é isso. Tamo junto. É nóis. Falou.